Olá, meu nome é Luísa Caires, eu sou editora de ciências do Jornal da USP, que é um veículo jornalístico da Universidade de São Paulo, e nessa edição do BIS eu escrevi um artigo contando um relato de experiência, contando as nossas experiências na comunicação de saúde feita no Jornal da USP. Esse artigo foi escrito antes da pandemia, então eu estou fazendo esse vídeo para trazer algumas atualizações. O cerne do nosso trabalho se mantém na editoria de ciências do Jornal da USP, que eu coordeno, que é divulgar pesquisas e trabalhos científicos produzidos na universidade, sempre com foco em resultados, trazendo artigos, trazendo descobertas novas ou projetos em andamento. E a gente mantém esse foco, mas obviamente, como todo meio de comunicação, a gente focou bastante na questão do coronavírus nesses últimos meses. Isso trouxe algumas mudanças para nossas rotinas, mudanças pelas quais todos estamos passando como sociedade em relação ao home office, né, as questões de estresse, esse tipo de coisa. Claro que isso influencia no nosso trabalho também. Mas em relação, falando especificamente do jornalismo científico, que é a nossa atuação dentro do Jornal da USP, nós sentimos que alguns pontos que já existem no jornalismo de uma maneira geral, eles foram aprofundados. Então eu vou falar um pouco dos desafios e de alguns pontos que podem ser considerados como fortalecimentos que tivemos no trabalho de comunicação em saúde durante essa pandemia. Entre os desafios, a gente pode citar trabalhar com muito mais urgência do que a gente sempre trabalha, trabalhar com incerteza. Esse é um desafio dos cientistas, né, e transmitir, inclusive, as informações para a gente, estando num cenário de incerteza, mas é um desafio para nós, comunicadores, também. O público muito ansioso por receber informações, as últimas informações, de preferência com boas notícias, né, que é o que todo mundo quer, algum resultado que possa trazer algum indício que vai nos tirar dessa situação, mas a gente sabe que a ciência não funciona tão rápido assim, né, não funciona exatamente como a maioria do público imagina, que, né, basta você ter vários cientistas em volta de um problema e que vai surgir uma solução, ainda mais na área de saúde, né, que é bem complicada. O excesso de informações também é um problema que afetou a sociedade de uma maneira geral, mas nós jornalistas ficamos no meio desse fogo cruzado entre selecionar que informações realmente valiam a pena de ser amplificadas, né, o que chega até a gente, chegando muita coisa. Vou dar um exemplo: os diversos modelos de epidemiologia que estavam surgindo, e a gente que não é especialista, como que a gente avalia se aquele é um modelo ou é uma pesquisa epidemiológica que vale a pena você trazer para a população, ou se é mais um entre outros que não traz nada, não acrescenta nada, né? A gente costuma ter a chancela que são as próprias chancelas da ciência, que é você ter um artigo publicado, né, numa publicação de preferência reconhecida. Durante a pandemia isso se complica um pouco mais, porque muitas coisas chegam para a gente na forma de pré-prints, e muitas vezes pré-prints de pesquisadores que são pesquisadores competentes, né, só que ainda não houve o tempo daquilo ser revisado, ser submetido para uma publicação. E a gente sempre ficava também naquela questão, vamos noticiar pré-prints ou não? São questões que a gente vê os nossos colegas dentro do jornalismo de ciências, às vezes também um pouco inseguros. A gente optou, como se a gente acabou vendo que a mídia toda está fazendo, em fazer também, só que assim, tentar fazer uma coisa um pouco mais defensiva, no sentido de, se a mídia deu um paper que ainda falando de alguma droga, por exemplo, que saiu num pré-print. Então, o que a gente faz? A gente, não vai dar porque é pré-print? Não, a gente vai dar porque aquilo já está rolando na mídia, só que a gente vai dar com os cuidados que não necessariamente, não digo que todos os casos, mas não necessariamente na mídia geral acontece, né? Que é de colocar em perspectiva aquilo, né? Que ainda é um resultado preliminar, explicar que está num paper que ainda não foi revisado
por outros cientistas externos ao grupo, né? Sempre numa linguagem que o público consiga entender. Eu não vou falar que né, o artigo não foi revisado por pares. Para o público, pares não significa nada. Então, eu vou dizer, são outros cientistas que não são desse grupo, né? Inclusive, tivemos algumas matérias também que sentimos a necessidade de fazer, é algo que a gente sempre sente necessidade, mas sentimos ainda mais forte, de explicar como que funciona a ciência, né? Tivemos uma matéria especial sobre como funciona a ciência numa pandemia, né? Claro, já primeiro explicando como funciona a ciência de uma maneira geral e falando algumas especificidades da pandemia. Como que é o processo, né, de submissão de artigos, quais que são as etapas dos estudos, a questão do estudo clínico, a questão das vacinas também, algo que apareceu muito. Então, assim, trabalhar com essa incerteza, que é o segundo ponto que eu falei, né, a urgência, a incerteza, também dificultou a gente, mas também ensinou muita coisa pra gente em relação a como se comunica a saúde. Falei do excesso de informações também, né? Tá dentro disso, que é o terceiro ponto. Temos um fator complicador que acho que é uma questão contextual aqui, que é o ambiente político. Acho que não tem muito como fugir disso. A gente está num ambiente político altamente polarizado e a gente tem agora as redes sociais, onde essa polarização aparece bastante, e a gente, como comunicador, está nas redes sociais também. Inclusive, um dos tópicos dentro do texto de relato de experiência que eu fiz era abordando como que a gente usa as redes sociais, né? Então, assim, as redes sociais, elas são vitais para o nosso trabalho, porque a gente tem os textos jornalísticos que saem no Jornal da USP e temos outros públicos que a gente costuma atingir mais fácil pelas redes sociais, né? Públicos mais jovens. Tem público que não entra em site, né? Que realmente vê tudo pelas redes sociais. Então, a gente não pode estar fora, mas é mais difícil estar trabalhando dentro desse contexto de polarização e que inclui um componente anti-ciência. Então, assim, são ataques, são fake news, mal entendidos que a gente tem que desfazer. Então, são várias coisas que acontecem que eu estou colocando como quarto ponto de dificuldade, que é o ambiente político, o cenário nacional, mundial também, né? Muitas coisas que eu estou falando aqui não acontecem só no Brasil, nem começaram aqui, mas aqui a gente sente que é um lugar que atualmente está propício para esse tipo de problema. Falando da urgência, incerteza, excesso de informação, ambiente político e acho que dentro, né, talvez um subtópico de ambiente político seria esse movimento anti-ciência, né? Essa ideia anti-ciência que infelizmente voltou com força ou foi importada de outros países, não sei dizer, não sou uma estudiosa do fenômeno. E agora que eu falei das dificuldades, dos desafios que a gente enfrentou na comunicação de saúde durante a pandemia, eu vou falar de algumas forças, né? Algumas coisas que, na verdade, trouxeram alguns fortalecimentos para a gente, por estar nesse contexto de pandemia, dentro do nosso trabalho, obviamente. Primeiro, a gente sente uma aproximação com os pesquisadores. Foi formada uma rede, uma comunidade realmente até solidária, que até os cientistas relatam que a ciência é muito competitiva, mas nessa pandemia, todo mundo se juntou no esforço que, né, nunca foi visto e que, né, a coisa da competição ficou um pouco de lado, e também uma aproximação grande dos cientistas com os comunicadores. Pessoalmente eu senti isso, eu não posso falar por todos os colegas, mas eu sinto que eles encontraram na gente, a gente neles, ambos, cada um contribuindo com o outro da maneira que poderia. O segundo ponto é o interesse do público. É claro que você ter o público interessado em saber o que você tem para comunicar facilita o seu trabalho, você não precisa necessariamente usar de alguns recursos que durante tempos normais, assim, a gente sabe que assim, as pessoas
tem um interesse mediano em ciências, né? Não dá para a gente dizer assim, todo o público é super interessado em ciência, então a gente usa de alguns recursos. E para falar de questões da pandemia, basta, principalmente no começo da pandemia, bastava você colocar a palavra coronavírus, que já gerava um interesse, porque é uma coisa que está afetando o dia a dia de todas as pessoas. Então isso acaba facilitando o público estar interessado no que você tem para falar. Dentro também, talvez ligado a esse tópico, né, de pontos positivos para o trabalho do comunicador de ciência e saúde durante a pandemia, tá a visibilidade, a ciência ganhou visibilidade, né? Isso pode ser, na verdade, pode ser considerado um aspecto, tudo depende, né? Pode ser considerado um aspecto negativo, às vezes do ponto de vista ou positivo, até do ponto de vista dos cientistas mesmo, porque também é muita gente em cima, exigindo, querendo respostas logo, e a mesma coisa em relação à imprensa, mas enfim, também tem um aspecto positivo de você estar visível, né? E eu acho que, assim, para nós, especificamente, que trabalhamos a comunicação da ciência, a divulgação da ciência de dentro da universidade, que é até tá no título, né? Tá no tema do meu artigo, que é você querer ver a universidade como um espaço privilegiado para se fazer divulgação científica. Eu acho que a participação ativa das universidades públicas, principalmente, eu posso falar mais da USP, que é onde eu estou, mas eu tenho visto esse movimento em várias universidades, essa participação, essa rede, a mesma rede de solidariedade que eu comentei em relação à ciência, isso na universidade apareceu muito forte, né? Então, as pessoas deixaram de pesquisar, deram uma parada no que elas estavam pesquisando, principalmente os pesquisadores da área de saúde, mas de outras áreas também, tecnológica, e foram se focalizar, todo mundo se voltou para a questão da pandemia, né? Então, essa participação ativa da universidade nos deu muito material para trabalhar. Nós tivemos acho que três textos durante a pandemia em que a gente foi obrigado a resumir um pouco as contribuições da universidade durante a pandemia, porque era muita coisa. E assim, foram textos que deram um certo trabalho de fazer, porque você fazer o levantamento, né, de tudo que a universidade está fazendo, uma universidade do tamanho da USP, dentro da pandemia, o que é uma coisa claramente boa, né? Você tem tanta coisa para se noticiar em relação a pesquisas ligadas à pandemia que fica até difícil de selecionar. Então, assim, acho que essa participação da universidade, gerando projetos, inclusive, que, assim, foram projetos que acho que vão ficar como símbolos por muito tempo. Vou dar o exemplo do respirador da Poli. Quem é da área de saúde sabe o quanto é complicado uma ventilação mecânica e quanta tecnologia envolve você fazer um aparelho que vai ajudar você a manter um sistema essencial para a manutenção da vida, como é o sistema respiratório, funcionando, né? O quanto isso é detalhado, até para você manipular e inserir os parâmetros, né? Controlar os parâmetros, acompanhar o paciente, tudo isso já é uma coisa absolutamente complexa. Então, os profissionais que trabalham com ventiladores, eles têm que ter uma formação muito especializada. Agora, você imagina para você produzir um ventilador, a seriedade que é isso, né? A gente viu até algumas iniciativas que eram um pouco mais, vamos dizer assim, era mais pela questão de você estar produzindo alguma coisa pelo conhecimento, mas aquilo não ia ser usado, porque um ventilador feito ali, meio numa oficina, ele pode até funcionar ali, né? Mas você não vai usar aquilo no paciente, né? Para aquilo como experiência, né? Como prova conceito, às vezes que falam que para você ver, trabalhar com conceito de tecnologia, experimentar aquilo, tudo bem. Mas para você fazer um respirador que vai ali para o leito do paciente, então esse respirador da Poli, que é um Inspire, vai ficar como símbolo muito tempo do que um esforço de um grupo de pesquisadores de áreas diferentes, né? O pessoal da tecnologia se aliou ao pessoal da saúde, até o pessoal da veterinária, teve teste com animais, teve testes de tecnologia também, laboratórios que não tem nada a ver nem com a área de saúde, mas que têm experiência com gases, por exemplo, se aliaram nesse esforço, até você chegar à aprovação pela Anvisa e a utilização desses respiradores
no INCOR, né? Então você chegou ali na ponta. Isso num período do quê? De 6 meses. Realmente uma coisa admirável. Então, assim, para a gente, como comunicador, dos desenvolvimentos da universidade, do que a universidade faz, é realmente um orgulho poder noticiar esse tipo de coisa. A gente tem o grupo de trabalho, né? Sempre que saía alguma notícia, todo mundo ficava feliz. Então, a gente sentiu que teve uma união mais nesse aspecto. Eu dei um exemplo, mas a gente tem vários outros exemplos. A USP tem vacinas sendo desenvolvidas que talvez não estejam na fase tão avançada como outras vacinas que a gente vê noticiada, mas é tecnologia própria, né? Tecnologia aqui do Brasil, né? Para desenvolver vacinas. Então, essa participação aí das universidades acho que foi um ponto forte e que deixou o nosso trabalho melhor. Então, espero que tenha contribuído aí com alguma coisa e acho que as questões mais do nosso dia a dia, a descrição mais das experiências pré-pandemia que ainda se mantém, vocês podem acessar no artigo. Obrigada.